Estamos aqui, Ponto Chave Podcast, mais uma gravação e hoje com uma presença ilustre. A gente foi o primeiro, na verdade, que eu chamei quando eu e o Bruno tivemos essa ideia. É um cara excepcional, Diego Alonso. Olha aí. Olha só, gente, que privilégio. Eu tô aqui convidado pelo meu amigo Diego e pelo Bruno aí, ó. O homem é brabo, hein? Bora explodir a mente, conectar, trocar várias ideias aqui e vamos pra cima, pessoal. Você vai ter bastante ideia que esse homem tem na cabeça. É isso. E é bastante conexão, hein? E vamos apresentar, ele vai falar um pouquinho dele, marido da Pamela, né? Sim. Pai de 3 crianças lindas que a gente vê sempre aí nos stories, postando. Vai se apresentar aí pra vocês. Gente, primeiramente, muito prazer em conhecê-la a todos aí. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Porque hoje podcast você não tem mais boa madrugada, né? E meu nome é Diego Alonso, vim de uma família muito simples, né? Uma base, meu pai Daniel, Regina, vieram de famílias muito simples e trabalhando muito eles chegaram até onde chegaram e passou muito a questão da simplicidade pra gente, né? E o meu pai casou muito cedo e eu acho que, eu não sei se foi coincidência ou não, mas eu também fui pelo mesmo caminho. Eu comecei a namorar, eu tinha 14 anos e a minha esposa tinha 13 anos, cara. Você tem ideia? No dia de hoje, fala pra mim, você deixaria tua filha casar com 18 aninhos de idade? Você deixaria tua filha namorar com 13 anos de idade, uma irmã de 14, na verdade, né? Uma outra criança de 14 anos? E é porque é pra ser, né? Porque é difícil você ver esse tipo de relacionamento hoje. Exatamente. Né? Isso foi em 2001 para 2002 que a gente começou a namorar. Aí simplesmente aconteceu. Por isso quando a gente fala questão de propósito, né? Eu nunca tinha escutado essa questão assim, porque hoje está muito em alta essa questão do propósito. Sim. Mas eu lembro que quando eu comecei a namorar a Pamela, 14 para 15 anos, eu falei assim para ela, porque desde pequenininho eu sempre fui na igreja, sempre base cristã, sabe, dos valores, e eu sempre achei maravilhoso a família. É uma das coisas assim que me arrepia. Você quer me emocionar, é você falar de família, você falar de relacionamento, filhos. E aí eu falei assim pra Pamela, eu falei assim, amor, eu vou começar a namorar você, mas você vai ser a mãe dos meus filhos. Você vai ser a minha mulher da minha vida. E eu falei isso pra ela. Falei assim, amor, vamos quebrar. Eu usava muito paradigmas. Falei assim, vamos quebrar os paradigmas. Vamos começar a namorar e você vai ser a mulher da minha vida. E ela olhou assim pra mim e falou assim, tô junto com você. Olha aí. Tô junto com você. Então assim, foi um propósito que a gente traçou no primeiro dia de namoro. Aí eu fui pegar na mãozinha dela, né? Aí ela pegou e falou assim, vamos só avisar meu pai, né? Primeiro, né? Pedir pro meu pai, né? Aí eu fui lá na casa dela, pedi a mão pro pai dela, pra mãe dela. Aí a gente oficializou no dia 14 de novembro de 2002. Fiz a aliancinha, coloquei no dedinho dela. Ficamos sentados no sofazinho ali. Ela morava ali no Expresso de Prata, nas casinhas do Prata. Meu sogro aposentou no Prata, né? Foi motorista do Prata por muitos anos. Acho que mais de 20 e poucos anos. Então eu falei assim, ó, vim pedir a mão da sua filha aqui, coloquei a mãozinha no anelzinho na mãozinha dela e a coisa aconteceu. Foi muito... E foi algo assim maravilhoso. Aí depois que ela fez 18 anos de idade, a gente casou. Eu noivei ela com 16 anos de idade, depois de 1 ano e meio a gente casou. Só esperei ela fazer 18 anos. Casamos no dia 1º de setembro de 2007. Uau! E foi 2007. Olha aí, ó. Aí, ó. A aliançona aqui. Essa é brava, essa aliança, ó. Aí, ó. E a data, entendi, não? Olha aí. Essa mesmo. Olha Uau! Isso eu não errei a data, né? Vai chegar lá pra apanhar, 2007. Então, vai chegar em casa. 15 anos de casado e 5 anos entre namoro e noivado. Casamos virgem. Foi difícil, não foi fácil não. Aguentar a tentação. Mas foi um propósito que a gente colocou. Sim. Né? Porque nada contra, pelo amor de Deus. Não existe, acho que cada um tem seus caminhos, mas teve um amigo meu que falou que a noite de núpcias dele foi lavando a casa, corredor da casa, fundo da casa, não sei o que. Porque já era uma coisa tão natural, e assim, foi mais um dia normal, né? Então,
Aí cada um faz suas escolhas, não faz? E a gente vê, pelo você contando, pelo seu sorriso, que foi uma coisa plantada e foi natural, né? Foi natural. Uma coisa é você forçar. Aí pra você ver, você e a Pamela parece que foi uma coisa bem natural. E a gente vê a felicidade como você fala dela, né? Ah, cara, não falo muito dela não, que eu já me emociono. E qual que foi a importância dela nessa vida que você começou? Cara, a Pamela nada mais é do que o complemento, tudo aquilo que faltava em mim foi completado nela. Eita. Unir-se a tua esposa e se tornar uma só carne. Então você torna uma só carne não só na união do casal, mas uma só carne na vinda dos filhos. Sim. O filho é uma só carne, é a junção De tudo. dos dois ali, então você se tornou uma só carne. Cara, isso é muito forte. Então eu honro ela todos os dias. Eu honro ela todos os dias. Eu falo assim, Senhor, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou dar o meu melhor para ela, eu vou tratar ela bem. E eu quero que o meu exemplo, que o nosso exemplo também sirva de inspiração para outras pessoas. Porque assim, é muito triste você ver, a gente está vivendo uma fase de muito divórcio, de uma depravação dos relacionamentos. Hoje o casamento virou uma coisa assim, tá perdendo aquele valor, aquela importância. Tem até virando um comércio, né, o casamento. Exatamente, então, exatamente. Não dão valor no que acontece, né? Exatamente. Então assim, eu luto, uma das minhas bandeiras é a questão da família. É a questão da família. E o legal, né, que aí a gente casou e tal, e muita gente fala, você tá casando aí porque tá grávida. Não, depois de quase 10 anos, depois de 9 anos de casado, a gente preparou, ela fez faculdade, ela fez engenharia, e depois que ela se formou, aí ela programou, porque ela programava tudo. Sim. Mulher é assim, não adianta, ela que programa as coisas. Então assim, programamos, veio o Benjamin, depois de 1 ano e meio veio a Pietra, o Benjamin tem 7, a Pietra tem 5 e veio a Sarinha, que tem 2 anos. Então assim, pô, a gente tá curtindo demais nossos filhos, é maravilhoso, sabe, cara? É maravilhoso. Você sabe disso, você é pai, né, Bruno? Ainda. Ah, não, é o Diegão que é pai aí. O Diegão também penetrou assim, né, Diegão? Lá. Quase. Esse ano eu e minha esposa a gente tá conversando pra gente já ter um bebezinho. É isso aí. A gente tá vivendo as promessas, a gente tá em oração e a gente tá querendo porque é bênção na verdade, é uma conexão diferente. Eu vi você falando agora a respeito da família, né? Olha que interessante, vocês não semearam pela carne, vocês semearam pelo Espírito Santo, isso fala em Gálatas 6, 7, 8. Isso que a gente tem que começar a aprender, é uma conexão espiritual. Se a gente não tem isso dentro da nossa casa, de verdade, os filhos quando eles saem pra rua, vai pra escola, eles começam a ver o mundo de uma forma sombria. E não ver espiritual, que eles, crianças, já têm uma emocional inteligência, que eles podem ser usados e transformar também ali um jovenzinho ali que precisa. É isso que a gente precisa ter, essa conexão espiritual dentro de casa. Isso começa no quê? No pai e na mãe. Se espiritualmente não estiver bem, atinge as crianças. E hoje eu olho bem, por quê? Porque se o pai e a mãe não tiverem esse papel dentro de casa, eles, se não aprendem dentro de casa, vão aprender fora de casa. Exatamente. Porque assim, a base você cria ali dentro, né? Isso. Então o nosso papel é treinar os nossos filhos para ser pessoas melhores fora de casa. Porque como a casa tá, como a vida hoje, né? Não é que está conturbada, mas os valores são diferentes. Se a gente não ensinar isso dentro de casa, lá fora eles vão aprender outras coisas. Então eu sempre bato nessa tecla. Tudo que tem para ensinar, ensina aqui dentro. A partir do momento que vocês saírem dentro de casa, quando vocês forem maiores, aí vai ser responsabilidade suas. Porque eu não posso pecar pela sua vida. Então o que eu posso fazer é te treinar. É fazer você ser uma pessoa melhor e levar o melhor para os outros. Porque Deus é amor, né? Se a gente não pregar isso para os nossos filhos, não vai ter como. Exatamente. E hoje também falando nessa parte, eu vejo sempre o Diego postando. Hoje ele é um influenciador digital, né? Tá influenciando pessoas e mostrando como que a vida pode ser prazerosa com a família, que muita gente acha que isso não acontece. Exatamente. Quantos amigos a gente tem que preferem estar num bar ou jogando bola do que estar dentro de casa com a sua esposa e com seus filhos? Então é bem complicado. E essa estrutura que você passa sempre é uma coisa assim que eu fico, putz, que bacana, que legal, tanto de pessoa que está te vendo fazer isso, entendeu?
E eu acho que você está de parabéns nesse quesito aí. E como que é para você fazer essa parte do digital aí, mostrar para as pessoas essa vida, esse valor que você passa para você e para sua família? Na verdade, eu sempre tive muita dificuldade em relação a isso. Vai fazer 11 meses que eu criei o Instagram, nunca tive Facebook, Instagram. Eu sempre fui uma pessoa extremamente reservada, muito reservada. Sempre fui muito ao contrário da minha família. Minha irmã tem uma facilidade, ela gosta. Só que aí algo me despertou, né? Nós estamos vivendo fases novas na sociedade hoje, no mundo hoje. E o digital é uma nova realidade. Sim. E não tem como você retornar mais. A conexão, a conectividade, a globalização, ela está ficando cada vez mais dinâmica. Então, o digital ele vem para ficar. E assim, eu falei assim, não, tá, vou romper essa barreira, vou romper esse medo meu que eu tenho e vou fazer um Instagram para mim começar a falar sobre Deus, que eu também tenho algo que arde no meu coração, falar sobre Cristo e sobre família. Então, o meu Instagram hoje, e outra coisa que eu fiz, eu acabei abrindo o meu Instagram, né? Tem aquele lance assim da questão de segurança, da questão de privacidade e tudo mais, né? Eu falei assim, mas peraí, se eu quero influenciar pessoas, se eu quero mostrar como que é meu dia a dia, o meu cotidiano, eu não vou estar preocupado em relação a isso, o que as pessoas vão pensar, sobre o que eu estou fazendo, nessa questão de segurança e tudo mais. E outra, a coisa tá tão... Falei, não, quebrei a barreira e eu comecei devagarzinho a postar um pouquinho da minha essência, de quem eu sou, do meu dia a dia, do meu cotidiano, principalmente relacionado à família e relacionado a Jesus, sabe? Que é o mais importante, né? Cara, eu gosto, hein? Eu gosto. Eu preciso até me segurar um pouco. Exatamente. Né? Preciso até me segurar um pouco porque eu gosto demais. Onde eu tô, eu quero falar. Não, o Brunão. O Brunão tem essa pegada nervosa. Quando a gente tem essa experiência com Deus, cara, é outra coisa. A gente quer alcançar almas, na verdade, né? Exatamente. E a gente tem que ter sede. Olha que interessante. Quando a gente se conecta a esse mundo online hoje, muitas vezes a gente solta uma palavra, cara, que vem de gente, se conectar, falar obrigado. Porque tem pessoas hoje com depressão, hoje tem pessoas se sentindo solitárias. Você vê que Marília hoje é o lugar que mais tem depressão e morte. Isso. Agora, não é o índice? O índice de suicídio aqui é bem alto em Marília, né? Então a gente precisa o quê? Se fortalecer. Mas a gente precisa entender que a gente foi enviado aqui para a Terra por uma promessa. Exatamente. E se a gente não deixar ser usado por Deus para buscar essas almas de verdade, será que a gente merece o fôlego de vida? Porque eu garanto para você que Deus, cara, ele nunca erra. Eu sempre falo assim, Jesus ele está vindo sobre o mar. Só que muitos estão no barco falando assim, o fantasma está vindo. Não é, é um milagre. É que muitas vezes a gente coloca uma escama nos olhos e a gente não quer enxergar. Que Jesus ele é a cura. Então isso que é interessante. Eu quero te fazer uma pergunta. Essa conexão sua espiritual começou de verdade na onde? Que ponto e como que ela interfere no seu mundo empresarial hoje? Porque quando você vai trabalhar, muitas almas veem você. E cara, muitas almas hoje andam solitárias, com rancor. E como que elas chegam em você hoje? Será que elas veem um cara usado por Deus e falam, vamos conectar a ele? Como que é isso para você? Eu acho que essa conexão minha com Cristo, eu acho que com o mundo espiritual, começou na união da minha mãe e do meu pai. Porque a minha mãe, ela sempre foi uma mulher, a minha avó Dita, ela sempre foi uma mulher muito fervorosa, ela sempre foi uma mulher muito guerreira. E ela sempre desejou, falou assim, filha, você vai ser próspera e os teus filhos vão ser filhos que vão estar no caminho de Jesus. E ela era católica, ela era extremamente fervorosa, aquela mulher bem assim. E a minha mãe sempre teve muita fé. E o meu pai, a mesma coisa. O meu pai com 9 anos de idade, meu pai pregava na igreja. Meu pai com 10 anos de idade, ele subia no púlpito da congregação cristã lá em Herculândia, lá, ninguém sabe disso. E ele gostava disso, sabe? Então assim, meu pai e minha mãe, eles já vêm dessa pegada, sabe? Legal. Então, eles casaram também muito novo e tudo mais. Então assim, veio do amor, acho que do meu pai e da minha mãe, querer também construir uma família e deixar um legado. E a minha mãe, o meu pai sempre foi o provedor. Meu pai sempre foi um cara que ia pra cima e ele não tava nem aí. Trabalhava de domingo a domingo. Fazia acontecer. E minha mãe, ela não deixava um dia de fazer a gente dormir sem orar o Pai Nosso. Então,
Cara, quantas vezes ali de joelho, junto com a minha mãezinha ali, ó, Pai Nosso que está no céu. O que minha mãe fez comigo, eu faço com o Benjamin, com a Pietra, com a Sara. Então começou na minha infância, começou na minha formação. E essa conexão para mim foi muito forte. E acho que a experiência mais forte que eu tive foi quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, que eu comecei eu gostava muito de orar, né? E eu não sei o porquê que eu estava triste, não sei se aconteceu alguma coisa na escola. E eu comecei a orar antes de dormir. Cara, eu falei assim, eu quero receber, ter uma experiência com o Espírito Santo. Comecei a orar. E comecei a orar. Diegão e Bruno, quando eu saí da oração, eu fui orar, acho que era umas 9h30, 10 horas da manhã. 10 horas da noite. Quando eu fui ver, já era 5 horas da manhã. Eu não lembro se eu dormi, o que aconteceu. Eu só sei assim, cara, você vai olhar... Cara, foi uma das orações mais incríveis que eu fiz na minha vida. Aí quando eu vejo às 5 horas da manhã, já era quase a hora de ir para a escola. Eu contei para minha mãe e falei assim, mãe do céu, que sobrenatural que aconteceu. Então assim, aquele dia foi algo que ficou marcado. Eu morava lá na Catanduva, na rua Catanduva. Então assim, foi uma coisa maravilhosa. Então, desde sempre. Então eu sempre gostei de conversar com Jesus, eu sempre levei essa essência. E o meu pai sempre levou isso dentro da empresa. Então, o que acontece? Meu pai, ele 11 anos consecutivos na empresa para trabalhar e tudo mais, mas o que ele fazia diferente? Não fazia nada diferente. Práticas de administração, nada disso. Era simplesmente dar o melhor que ele tinha para as pessoas, valorizar as pessoas que nem Cristo fazia, e não tinha nenhum expert lá trabalhando com ele. Meu pai também, o grande diferencial dele sempre foi o quê? Dar o melhor dele que ele tinha para as pessoas, e esse amor que Cristo fala para a gente ter, ele tinha com cada um, ele se preocupava com cada um. E fazia com que os líderes dele também se preocupassem com cada um dos seus liderados. Que foi? Sabe? Então, todo dia era a prática de você, Diego, como é que tá? Você está bem hoje? Ó, tá motivado, tá bem? Muito, né? Então, assim, ó, você está precisando de alguma coisa, você está precisando de alguma coisa, pô, estou passando uma situação... Claro, tem muitas empresas hoje que terceirizam isso para RH e tudo mais, só que nesse novo modelo de negócio que acho que essa grande revolução, os líderes mais jovens hoje, ele está tendo que ter o quê? A liderança tem que conversar todos os dias, você precisa sondar todos os dias, você não pode simplesmente terceirizar para o RH estar fazendo isso. O RH ele vai fazer a interatividade da equipe, ele vai fazer a parte mais estrutural. Agora o dia a dia, o negócio acontecer, tem que ser você fazendo com os teus gerentes, tem que ter os seus gerentes fazendo com a tua equipe, e a tua equipe fazendo, então assim, cada um fazendo no teu nível. Cada um fazendo no teu núcleo. E deixando o seguinte, ó, nós somos uma empresa, nós temos um objetivo sim, você tem que ter alta performance, os processos têm que estar muito bem definidos, tem que ter um treinamento fodido, você tem que ser a melhor empresa, você tem que ser top naquilo que você faz. Só que é o seguinte, nós somos top também no calor humano, a gente é top também na família. Nós estamos preocupados com a tua família, nós estamos preocupados com as tuas coisas. Então assim, essa preocupação. E quando você leva para esse lado, Cristo era assim, Cristo fazia isso. Fez o sobrenatural com 12... Desculpa usar o termo, pangaré no bom sentido. Os caras eram muito simples. Os caras eram muito simples. Parece que foi até proposital. Não tinha ninguém incrível ali. Não tinha ninguém com alta performance. Os caras eram que nem a gente. Pessoas simples, que tinham medo, que tinham incertezas, que tinham falhas. Só que pecadores. E eles entenderam que com o amor você pode fazer tudo. Com o amor você... faz o sobrenatural. Transborda, né? Isso, ele implantou uma cultura na empresa, né? E montou essa cultura em cima de princípios que vocês já trazem da família, que puxaram da Bíblia. Exatamente. Então, assim, eu conheço bastante gente que trabalha na empresa de vocês e todo mundo fala bem, entendeu? Pô, que nem encontrei o Alisson, acho que antes de ontem. Aí ele comentando, como é que tá, tal, o Diegão, vi vocês conversando outro dia, tal, eu falei, a gente vai fazer o podcast, tal, ele falou, putz, que cara extraordinário, que cara sensacional, e não tem nenhuma pessoa que não fale isso, né, a gente se conheceu através do Carlos, que é o advogado, colaborador, o Henrique, né, Carlos Henrique, que é um cara também que sempre falou muito bem de você. Presta serviço lá, um cara sensacional. Sim. E a gente vê quando a gente está dando certo no trabalho, não só na parte estrutural ali, mas na parte emocional das pessoas, quando as pessoas falam bem da gente. Exatamente. Que é isso que a gente implementa e tenta implementar, e vocês fazem isso com excelência. Há quantos anos melhor empresa?
Foram 11 anos seguidos, até 2018, 2017, 2018. E ninguém... E depois, é assim, eu sei que tem várias empresas em Marília que tentavam e não conseguiam. Sim. Não conseguia. Então, assim, e era extremamente dinâmico. É um ano de pesquisa, então, assim, é muito sério a estruturação. Tanto que chega no final, as 2 últimas etapas, vem o entrevistador, o repórter, em anonimato, o cara chega, ele começa a vasculhar, começa a fazer pergunta, para ver se checa, para validar, e depois que validou, ok, aí vai para a última fase, aí o cara chega, o cara fala o seguinte, ó, eu quero a pessoa tal, junto, e vem 3 pessoas, e começa a fazer bateria de pergunta para ver se vai bater tudo. Então, assim, é tudo muito checado, para não ter nenhum tipo de erro, nenhum tipo de falha. E deixa eu te perguntar, nessa parte, para quem vocês trazem para dentro da empresa, o que vale mais para vocês, do princípio ou o estudo que ele tem? Porque eu vejo muitas empresas hoje, grandes do Brasil, que dão muito mais valor no princípio, no que aquela pessoa pode entregar e a vontade que ele tem de crescer, não só no currículo, onde o cara trabalhou, o cara foi CEO, foi CTO de algum lugar. Para vocês lá, como é que funciona essa parte? O que acontece? Isso vai muito da área que a empresa atua. Sim. Por exemplo, se é uma área de tecnologia, uma área onde gestor de tráfego, assim, dependendo do alto grau de complexidade teórica, sempre o princípio ele tem que fazer valer, mas às vezes você precisa pegar um cara extremamente técnico, uma pessoa extremamente... Só que como são poucas as pessoas dessa área, então a grande maioria vai para a parte de princípio. Sim. Porque assim, qual que é a complexidade do varejo hoje? Um comercial, todo mundo pode ser vendedor. Todo mundo pode virar ali um administrador. Então assim, nós vemos muita questão do princípio hoje. Né? Quanto a pessoa ela é apaixonada por aquilo que ela faz, né? O princípio da pessoa em si, dá pra... Mas... Tem mais... tá. Olha que você... Tá avisando aqui a galera nossa, que tá avisando o tempo do primeiro bloco aqui. Então assim, primeiro princípio, certo? E a paixão que a pessoa tem em fazer aquilo que ela tá se dispondo a fazer. Aí o restante ela vai sendo treinada, as pessoas elas têm muita facilidade, né? E o que vocês buscam nesse princípio? Eu acho que o principal princípio é a questão assim do relacionamento. Sim. É a pessoa ela gostar de se relacionar, a pessoa ela ter ética, né? A pessoa, exatamente, a questão da ética, a questão da pessoa gostar de se relacionar e ela ter um coração ensinável, sabe? Então isso é uma coisa que pega bastante. Sim. Apesar que a maioria dos jovens hoje eu percebo que eles têm um coração ensinável. Os jovens eles são um pouquinho rebeldes, essa galera mais nova, mas eles têm um coração ensinável. Então é o seguinte, coração ensinável, ética, gostar de pessoas, gostar de relacionamento. Ninguém cresce sozinho, né? Exatamente. Principalmente para um vendedor que vive de clientela, de buscar aumentar sua carteira. E principalmente pessoas que querem muito crescer. Sabe, pessoas que querem dar o melhor para si, para sua família. Esse aí é o melhor de todos. Sim. E principalmente quem já trabalha numa empresa que de repente assim a pessoa ela ganha o mínimo ali e às vezes ela vai trabalhar com você ganhar um pouco mais, aquilo é uma grande oportunidade da vida dela. Então assim, a gente foca muito nesse quesito aí. E eu acho que nessa situação, eu acho que tem muitas pessoas que não esperam a oportunidade acontecer e sim elas criam a oportunidade, né? Ah, sim, com certeza. Porque hoje eu vejo que é mais fácil você doar seu tempo do que receber dinheiro dos outros. Então, uma hora que você está precisando de uma coisa, a empresa está precisando, a pessoa que se doa e fala, não, Diego, eu posso ficar um pouco mais... Mas isso é uma questão de treinamento, tá? Sim. Porque assim, são pouquíssimas as pessoas que entendem essa questão eu vou dar o meu serviço, não estou pensando na questão financeira não, eu vou me doar. Então assim, isso é uma questão de você fazer mais do que você é pago. Isso aí está na Lei do Triunfo lá, tem uma das 16 leis lá do Napoleão Hill. Sim. Você fazer mais do que você é pago. Só que isso é uma coisa que você pode treinar a pessoa. Geralmente as pessoas, 95% da população, não são doutrinadas a isso. Não são, mas elas entendem esse princípio, tá? Tem muita gente inteligente que entende esse princípio. Porque assim, tem muita gente que faz, tá? Legal. Mas o grande diferencial é como ela faz. Ela faz de coração, ela faz
sabendo que aquilo ela está servindo o próximo, ela está fazendo aquilo só por obrigação. Mas não adianta, ela pode começar fazendo assim, vou fazer porque eu sei que se eu fizer mais do que eu fazer, eu vou ser melhor pago. Só que ela também tem que tomar cuidado com isso, ela tem que fazer realmente de coração, Sim. por querer ajudar o próximo. É a semente que ela está plantando. Né? Exatamente. Eu sempre falo que o maior treinamento é a convivência. Sim. Você é o espelho. Se você está uma locomotiva, todos que estão ao seu redor vai querer também virar uma locomotiva. Você já estava vendo que você estava aí buscando conhecimentos, né? E eu queria saber como que é isso para você fazer imersões, cursos, e como é o seu dia a dia nesse aspecto, igual a gente viu esses dias você com o Pablo Marçal, né? Isso é bacana. E também eu queria saber, hoje o mundo vive uma crise, entre aspas, né? Que as pessoas ficam se apegando a um governo, não vou entrar em detalhes, mas só para mim entender assim, como isso afeta você ou não afeta e você se blinda contra isso. Não, pera aí. Então vamos fechar aqui esse bloco. Vamos deixar o pessoal meio que suspense, né? Show. E daqui a pouco a gente volta. Combinado. Vamos lá, Diego, é o seguinte. Como que é para você hoje? Está buscando um conhecimento hoje. Vemos que você é um cara de buscar cursos, imersão. Você está aí no mundo online aí para você absorver isso. E como que é para você absorver todo esse conhecimento e como você aplica no seu dia a dia. Outra coisa também, o mundo hoje ainda passa por uma situação muito delicada. As pessoas hoje se apegando a governo, se apegando a situações que, na verdade, quem comanda a sua vida é somente Deus. A gente não pode se apegar, eu sempre falo assim, eu sempre falo para ele, né? A gente foca muito no Judas e esquece os 11 discípulos. Então é por isso que a gente tende a mais sofrer do que viver uma experiência de verdade com Deus. E como é para você buscar muito conhecimento, cursos e aplicar no seu dia, e você ver como hoje o mundo nessa situação, como você lida com isso? Desde pequeno eu aprendi, meu pai sempre gostou muito de buscar informação, conhecimento, meu pai sempre foi uma pessoa que leu muito. Sim. Então, desde pequenininho, a Bíblia, eu li a Bíblia já algumas vezes, né? E desde pequeno eu gostava de ler a Bíblia. Eu lembro que antes de ir para o Bezerra, porque eu estudava no Bezerra, depois fui para o Sagrado, eu sentava na escada lá da minha casa e eu ficava lendo a Bíblia, lá meia hora, 40 minutos. Então assim, eu amava ler, eu gostava de ler. Então eu percebia que na Bíblia, ela me dava uma estrutura, uma capacitação para mim poder lidar com meus amigos, com meus colegas, para lidar com meus professores. Então eu sempre fui uma pessoa de bom relacionamento, mas não só por conta da minha casa, mas por conta de tudo aquilo que eu absorvi. E é importante você buscar conhecimento, você buscar novos meios, novas metodologias que vão te ajudar a você caminhar e performar melhor. Só que uma coisa que foi interessante nesses últimos 2 anos, claro, a gente vai buscar algumas pessoas que estão em referência no mercado, você vai no Pablo Marçal, você vai conhecendo algumas pessoas, apesar que eu lembro que quando eu tinha meus 13, 14 anos de idade, eu gostava muito de Hilar Ribeiro, Robert Chique, Daniel Godry, o próprio Silas Malafaia, eu gostava muito de escutar o Silas Malafaia. Um outro também, o professor Gretz, não sei se vocês já ouviram falar do professor Gretz, depois você coloca na... Eu vou procurar. Então assim, eu sempre gostei muito de ver esses caras, então naturalmente a gente já veio já. Só que aí nos últimos, você pega o Pablo Marçal, pega essa nova onda aí dos influencers digital. Muito legal. Só que você tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Eu comecei a perceber isso como uma experiência minha mesmo. Você tem que tomar cuidado para você não absorver tanto conhecimento e você acabar não colocando em prática pouca coisa daquilo. Então, o que está acontecendo? Eu ia até gravar um vídeo esses dias falando sobre isso, né? Sim. O óbvio, primeiro que há inteligência em todos os lugares, gente. Há inteligência em todos os lugares. Qualquer parte tem inteligência. Não adianta você achar que aquele cara ali é o cara que... Não. A inteligência está em todos os lugares. Pô, Salomão fazia isso, né? Sim. Salomão, boa parte do conhecimento dele era absorvendo a natureza, vendo como que as coisas aconteciam. Entendia de tudo. Então, você primeiro, você ter uma base, você cuidar de si, cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde, da sua alimentação, isso é uma coisa básica, cuidar de si. Segundo,
O que você gosta de fazer? Tá, eu gosto de trabalhar com vendas. Tá, então você faz bem feito aquilo que você faz o básico bem feito. Isso. Exatamente. Eu percebo que muita gente hoje fica querendo alcançar algo assim, o extraordinário, coisas assim exponenciais lá em cima. Sim. E esquece de fazer o básico. E não faz a base, né? Você tem que fazer o simples bem feito. Exato. Sabe? Se você tem uma empresa, tá? Começa dando o teu melhor ali pro teu cliente. Gasta menos do que você fatura. Esse é o primeiro princípio. Você compra com o menor preço para vender com o melhor preço possível. E começa ali, esse que é aí com aquele lucro que você vai ter, não é? Você vai investir em coisas óbvias, você vai fazendo direcionamentos básicos. E eu percebo que muita gente fica ali, paralisado, só se alimentando, escutando, achando que ficar ouvindo demais, ficar buscando muito conhecimento, em tudo quanto é evento possível, vai encurtar o caminho do cara. Executa. E vai fazer acontecer. Eu bato nessa tecla porque quando geralmente eu vou nesses eventos, né, para mim desenvolver, para mim crescer intelectualmente, empresarialmente, muitas pessoas vão lá para ficar olhando e achar bonito aquilo que o cara faz. Exatamente. E minha cabeça não trabalha assim. A minha cabeça, desde o ponto que eu entro no lugar, eu procuro aprender e ver como que ele faz aquele tipo de negócio, como que ele desenvolve pessoas, como que é uma liderança, o que a gente pode sugar e colocar na nossa vida, ver o que é o certo e o que é errado, que nem é tudo que as pessoas pregam que é certo, e sim, a gente tem uma índole, né? Então, muita gente fica lá e fica como zumbi, querendo olhar, não faz nada, e você pega todo evento tá lá, mas não põe em prática. Exatamente. E isso, querendo ou não, vai te frustrando. Vai chegar uma hora que a pessoa vai olhar, putz, eu aprendo tanta coisa, mas eu não tenho tanto resultado. Exatamente. O livro Milagre da Manhã fala muito sobre isso, né? Sim. O autor, ele quebrou, ele ficou extremamente endividado e ele começou a mudar hábitos. Aí ele começou a cuidar de si, começou a cuidar da sua mente, ele começou a estudar o mercado dele, que ele gostava muito do mercado imobiliário. E ele, naquela época, em 2012, 2011, já tinha muitos coaches e tudo mais. Pague aqui 20 pau que você vai fazer uma puta imersão na área de incorporação imobiliária. E o amigo dele custava $20 mil para poder... Chama Milagre da Manhã, Como Ficar Milionário, né? Esse livro. Sim. E o amigo dele, é top esse livro, vale a pena ler. Aí o amigo dele estava com $20 mil para poder dar esse curso. Nessa mentoria que ia fazer a pessoa aprender a ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Aí ele pegou e falou assim, cara, não faz isso. Você vai pegar $20 mil suado que você... Não, porque o cara fala que eu preciso... se eu ficar economizando é escassez, eu tenho que buscar exponencialidade, então eu vou pegar os $20 mil, eu vou comprar esse curso, é igual aquele lance assim, dá que você... Calma, depois a gente fala sobre isso. Aí, o que ele falou? Você está meio que terceirizando, você vai meio que terceirizar a responsabilidade. Aí você pega os $20 mil, joga pro cara tá lá para você escutar. Aí que o amigo dele, o autor do livro, que depois vocês pesquisem aí, como é que chama o autor do livro Milagre da Manhã. Ele pegou, falou assim, ele começou a estudar sobre o mercado imobiliário, conteúdo grátis, livros falando sobre isso, porque hoje tem coisas maravilhosas de maneira gratuita para você. Aí ele começou a achar os caminhos e ele entendeu o seguinte, que a dedicação dele, as horas que ele investia para poder buscar e abrindo mão de fórmulas mágicas, ele foi construindo o castelinho dele um dia de cada vez. O que aconteceu? Ele explodiu. Geralmente é o mais básico. O amigo dele até hoje está batendo cabeça e tudo mais. Então, eu tenho um pouco de preocupação com essa galera hoje, vem comigo, não sei o que, faz isso, faz aquilo, as pessoas vão acabar se frustrando. Muito conhecimento, muita coisa que... Então, assim, o que é simples, tem que fazer, os caras estão complicando demais. Exato. E aquilo que é muito complicado, que você não vai usar para nada, os caras falam, não é isso que você tem que fazer. Então, assim, não é... Geralmente nesses eventos, lógico que tem conteúdo assim que você não viu, mas geralmente é o básico, é você fazer o básico e você vai ter retorno. Exatamente. Lá vale mais você pagar para ter network, para conhecer pessoas. Exatamente, é nesse sentido, tá? Você vai lá para fazer network, para se relacionar, ok, top, tudo bem. Mas então, você faz certinho, Diegão.
essa questão, você nos eventos para buscar network, maravilhoso. A não ser que a pessoa esteja passando por um momento difícil, aí a pessoa ela precisa de um direcionamento, e muitos cursos aí eles ajudam demais aí, principalmente a pessoa de se conhecer. Aí, falar nisso, tem um curso, cara, que eu indico vocês fazerem, que é do Instituto Você. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Ricardo Bortolotto aí, com 234. 234 aí, Ricardo. Vamos marcar pra ele, viu? Cara, vale a pena. Verdade. Aqui em Paraguaçu Paulista, cara, convido todos vocês a ir. São 3 dias assim, extraordinário. Inclusive eu tive uma experiência espiritual que eu não tinha tido na minha igreja nos últimos 32 anos, que foi quando eu fiz o curso, não tinha tido, e eu tive nesse curso. Foi maravilhoso. Não posso falar, né? Mas foi maravilhoso. Maravilhoso. Valeu a pena. Eu sempre falo que na vida tudo é ponto de decisão, né? Vocês falaram a respeito da imersão. Há um tempo atrás eu até estava num caminho mais, eu falo empresarial, né? De ponto-chave, literalmente. Porque quando a gente viajou para São Paulo, a gente foi fazer uma imersão com o Paulo Machado, e foi lá onde eu estravei a minha mente. Quando a gente fala de conhecimento, realmente a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai executar. Eu lembro até hoje que eu tenho outra empresa e a minha esposa sempre teve um sonho, a gente sempre teve o Diego, né? A gente ia montar, a gente foi planejamento 2 anos. Aí eu conversando com o Diego e tal, ele falou, cara, você tem que adiantar isso. Aí eu já fui na imersão do Paulo Machado, aí eu peguei um gatilho, eu falei, não, tem que ser rápido o negócio. Aí foi quando eu perguntei assim, ó, pra minha esposa, por isso que eu falo que a gente tem que saber executar o nosso conhecimento. É seu sonho? No outro dia eu acordei, liguei pro dono do hoje, que a gente tem uma confeitaria, minha esposa, que é a promessa de Deus. Porque eu vou falar uma coisa pra você, quando você dobra o seu joelho e vai orar, é pra Deus falar pra você, Ele derrama a bênção de verdade. Mas de verdade, você pode estar passando pelo pior tempestade da sua vida, Deus ele vai suprir as necessidades. Ele nunca deixa o filho passar uma dor maior que ele já sabe. Amém. Nunca, jamais. E eu liguei naquele dia, a gente foi lá e um dia a gente resolveu a nossa vida. Em um mês, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A gente não tinha recurso, mas Deus deu recurso. A gente levantou a confeitaria, está sendo uma bênção na nossa vida. Por isso que eu falo, não se limite, vai além, transcenda, não deixe as pessoas dizer que você não consegue. Todo conhecimento que você busca é Deus que acrescenta na sua vida. Exatamente. Nada, as pessoas falam, é isso que eu fico às vezes mais admirado, as pessoas ficam sofrendo por nada. Exatamente. Imagina Jesus caminhando no deserto 40 dias e 40 noites. Ele tinha uma missão e um propósito. Ele poderia ter tentado 3 vezes, de forma diferente. Só que ele nunca desistiu. Aí eu pergunto para as pessoas, será que sua dor é maior que isso? Será que não vale a pena, de verdade, a gente ter uma fé inabalável? Sim. A Bíblia já fala que você tem a fé no grão de mostarda. Tudo se move, tudo acontece. Por isso que eu falo, busca conhecimento, aplica, sabe executar, deixa Deus derramar a bênção que eu garanto para você. É uma vida de prosperidade. E quando eu me conectei com o Diego naquela época, né, ele sempre falava, o negócio é acelerar, é acelerar, é acelerar. Então a gente tem que ser igual o apóstolo Paulo. Eu ia para a direita, Cristo mandava para a esquerda. Eu ia para a esquerda, Cristo mandava para a direita. Sabe por quê? A gente não escuta a voz de Deus. A gente precisa escutar mais a voz do Senhor e deixar Ele nos guiar. Isso que é mais lindo na vida. Exatamente. Às vezes eu pergunto, quantas pessoas hoje de verdade estão escutando a voz de Deus no caminho de prosperidade? Quantas? De verdade. É por isso que muitas pessoas hoje estão na depressão, não conseguem. Hoje uma empresa, ela só cai devido a um dono que não busca conhecimento e não entende o seu propósito. É por isso que muitas vezes uma porta se fecha, porque você realmente de verdade não entendeu que a obediência em Deus é o que vai suprir tudo na sua vida. Exatamente. As pessoas, até em questão que é uma coisa muito particular, né? Questão de dízimo, as pessoas falam, mas gente, é só retribuir, que Deus retribui. É tudo, sabe, uma conexão. É isso que é lindo, sabe? E como é para você também, Diego, essa conexão de, eu sempre falo, eu tenho essa curiosidade, de dízimo na sua vida. Como isso para você? Como que é essa questão do dízimo? Eu acho assim. Que é fé até na empresa, né? Exatamente. Eu acho assim, tudo aquilo que você faz de coração,
tudo aquilo que você faz de bom grado, cara, é exponencial. É algo assim que vai te dar muito resultado. Exato. Porque se você faz de coração, você faz com fé, você faz com a certeza que aquilo vai te trazer algum resultado. Mas principalmente no próximo. Eu acho assim que o legal do dízimo é você dar sem esperar receber. Esse é o mais top do mundo. Sim. Mas a gente percebe que hoje tem um pouco daquilo assim, eu vou dar porque eu vou receber. Deus não tem compromisso nenhum com você em te devolver aquilo que você está dando, não. Desculpa, vou até... teologia... Não tem nada a ver, acho que não é questão de teologia da prosperidade que eu estou querendo dizer, não. Mas assim, você tem que fazer de coração, sem esperar receber. É isso, está ali na palavra, dá sem esperar receber. Dá de coração. O que acontece? Se você está sendo abençoado, se você tem condição de retribuir, se você tem condição de ajudar, cara, ajuda. Porque tem outras pessoas que estão precisando. O pobre sempre terei no meio de vós. Sim. Então, quando você contribui, cara, você está dando de coração, você está transbordando amor ali, pronto. É isso que eu... Agora, essa questão de porcentagem, cara, isso é uma coisa de cada um. É uma coisa de cada um. É aquilo, tem muita gente que dá bastante, tem gente que dá o que pode dar, né? Na verdade, é o que você está falando, é o coração da gente que tem que plantar o que vai acontecer. Porque não adianta você dar a pessoa que ganha 20 mil reais, o cara dá 15 mil e acha que tá bom. Aí tem gente que ganha menos e doa mais. Então não é sobre a doação, é sobre o que você está plantando no coração da outra pessoa. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas eu acho, tudo aquilo que você faz de coração, cara, faz só isso. Isso que é bom, né, cara? A gente tem que fazer tudo, sem exceção, na verdade, né? É onde que Deus ele vai transbordando na nossa vida. Até no nosso mundo, na verdade, que é empresarial, no dia a dia, a gente tem que aprender que o amor de Deus, cara, ele vai transbordando de uma forma que é sobrenatural. E, cara, é lindo, cara, ver o agir de Deus. Por isso que a gente precisa cada vez mais buscar e ter um entendimento, aplicar no nosso dia a dia. Isso que é bacana, né, gente? A gente precisa... Pode falar? Não, pode falar. Você precisa acreditar em você e dar o seu melhor. Que nem você comentou, acho que respondendo a questão da política, né? Sobre a questão assim, sobre os últimos meses aí que a gente viveu, essa última eleição presidencial e tudo mais, que frustrou muitas pessoas. Eu penso assim, você tem que fazer o teu melhor, você precisa fazer a tua parte, você precisa fazer a tua parte. E se você fazer a tua parte bem feito, se você saber que você é o responsável das tuas ações, cara, você vai minimizar aquele impacto assim de colocar as suas expectativas em governantes. Sim. Claro, nós como cidadãos, o que a gente tem que fazer? A gente precisa estar sempre vigiando, a gente precisa estar sempre olhando, a gente precisa sempre estar cobrando. Isso é uma coisa que é um dever do cidadão, acompanhar o que está acontecendo nos bastidores. Porém, a tua principal missão tem que ser o que você faz, o que você fez hoje ao seu acordar. Exato. Você acordou com autoestima, você foi para cima, você fez o que tinha que ser feito, você deu o teu melhor para as pessoas à sua volta, você ganhou o teu no final do dia, você deu atenção para a tua casa, para os teus filhos, você se dedicou a eles de corpo e alma, tá, beleza. Tá, deixa eu dar uma olhada como é que está a questão de política. Não, as pessoas estão invertendo. Sim. O que as pessoas fazem? Elas gastam toda a energia delas nos governantes, no que os políticos estão fazendo, não sei o que, tipo assim, vive a vida deles, coloca toda a expectativa deles na política e acaba esquecendo de fazer o óbvio. O básico ali, né? E o que acontece? Um pouco dessa carência da pessoa não governar a própria vida faz com que haja essas frustrações aí que a gente viveu nos últimos tempos aí. Então assim, acaba sendo aquela questão de meio até religiosa, né? Virou meio que uma religião, um negócio de time, torcida, uma coisa assim um pouco que eu também respeito, né? Cada um tem os seus caminhos, suas escolhas. E já vai por esse caminho que eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu acho que bate muito nessa tecla de autorresponsabilidade, né? Isso. A gente não traz a responsabilidade pra gente até da nossa vida mesmo. Exatamente. De como a gente vai tratar a nossa família, de quanto a gente vai ganhar. A gente sempre fica vendo o outro construindo coisas e a gente fala que aquele teve oportunidade, aquele conheceu outro cara, aquele estudou em tal escola e falou, mas por que você não fez isso? A gente sempre vai colocando empecilhos na nossa vida
e ver o outro crescendo e não fala, putz, eu poderia ser aquilo, eu quero ser aquilo. Primeiro você tem que encontrar o propósito que você está na sua vida. Ok, encontrei. Agora o que eu posso fazer para crescer espiritualmente, empresarialmente, na parte da família? Então essa parte de autorresponsabilidade acho que falta muito em muitas pessoas. Hoje a gente tem uma turma que a gente dá mentoria, que está trabalhando a parte psicológica e sempre acontece isso daí. Eu vou dar um exemplo. Uma das nossas mentoradas, ela era cabeleireira na cidade dela, aí ela veio para Marília. Aí ela foi fazer o quê? Foi trabalhar no açougue. É verdade. Aí o Bruno apresentou, não, vamos lá falar com o Diego e tal, não sei o que. Aí foi o Bruno falar com ela. Aí ela contou, na minha cidade era assim, era tal. Aí eu falei, tudo bem, era culpa da minha mãe, era culpa de não sei quem, era... Eu olhei pra ela, tá bom, mas e qual que é a sua parcela de culpa na vida que você tá tendo hoje? Ela parou, pensou, é verdade. Eu falei, lógico que é verdade. Porque é que nem o Bruno falou da confeitaria, a gente queria abrir daqui 2 anos. Aí eu falei aí ela falou, não, mas daqui um ano e pouco eu vou ter o meu salão. Eu falei, então, mas o mesmo problema que você vai ter daqui 1 ano e pouco é o mesmo problema que você vai ter amanhã. Exatamente. Só que você está transferindo essa responsabilidade para outra pessoa. Era um casal. Passou 2 dias, eles estavam alugando um salão, abriram o salão deles. Em 2 meses eles falaram que faturaram o que eles iam faturar em 5 meses, onde eles estavam trabalhando ali. Nossa, então, pediram a conta. chegaram, pediu a conta e... Parabéns, Diegão. isso daí Legal, você já tá transbordando, cara. Olha só, eu e o que Bruno legal. tá nessa caminhada aí, cara. Parabéns, Bruno. Fiquei muito feliz. E não foi se ela tem a outra menina também que faz parte ali, eu não vou falar o nome que eu não sei se elas querem que fala, né, o pessoal, sim. mas também trabalhava numa coisa que ela não gostava e tinha o salão dela de estética. Aí ela falou, cara, eu quero viver disso daqui, mas como que eu faço? Só que ela trabalhava 50% no que ela gosta e 50% no que ela não gosta. E mesmo ela tirando um bom salário no que ela não gosta. Aí a gente fez toda essa parte, falei, aí basta você querer. Ela mesma coisa. Pegou, nossa, é verdade. Por isso que eu falo, às vezes é o óbvio, mas não tem ninguém para auxiliar, para falar. Não é que a pessoa faz milagre, mas você que tem que ter essa autorresponsabilidade de saber, a minha vida, quem vai construir sou eu. Exatamente. E eu queria entrar nessa parte já tá terminando aqui nosso bate-papo. Muito rápido. Podia ficar aí 3, 4 horas aprendendo ou escutando de erro. É isso. Nessa parte de autorresponsabilidade e liderança. Qual que foi o seu maior exemplo de liderança e o que você gosta de passar sobre um líder, né? Que hoje você é um líder da sua empresa, da sua família. O que você gosta de transmitir para essas pessoas? Na verdade, meu maior exemplo de liderança, sem dúvida, é meu pai. Sim. Porque ele é uma pessoa que eu vi crescer. E a grande característica do meu pai é o seguinte: ele nunca culpava ninguém. Meu pai nunca foi de culpar ninguém. Ele assumia as responsabilidades dele, ele assumia os erros dele e ele nunca deixava se abater com as dificuldades, nunca deixava se abater. Então, assim, ele foi a minha grande inspiração, ainda mais hoje no momento que ele vive, na posição que ele está atual. Eu me inspiro muito assim, ele não se abala, ele aprendeu a não dar tanta importância às grandes tempestades que acontecem no dia a dia. Porque ele aprendeu que a tempestade, por pior que seja, uma hora ela vai passar. Exato. Então, o que acontece? O que eu tenho que passar? Eu tenho que passar no meu dia a dia que, se eu ser uma pessoa clara nas minhas comunicações, se eu procurar entender que a minha dor é diferente da tua dor, a minha resistência é diferente da tua resistência. Às vezes a gente costuma medir as pessoas como a gente é, mas às vezes a facilidade que eu tenho é a sua grande dificuldade. Então, isso o líder precisa entender, precisa identificar. Então é o seguinte, então vamos trabalhar essa tua dificuldade na comunicação, vamos trabalhar essa dificuldade, o quê? Você tem dificuldade em perdoar as pessoas? Tá, então vamos trabalhar isso aí. Vamos romper essa barreira. Então, o grande líder, ele ajuda as pessoas a desenvolver seus pontos fracos.
E tem um amigo que eu gosto demais, que é o Tarsis Marques, ancião da minha igreja, da Congregação Cristã no Brasil. Irmão Tarsis, acho que todo mundo deve conhecer, né? Do Galpão Móveis e tudo mais. Ele falou uma coisa pra mim que uma vez ele me marcou numa viagem. Ele falou assim: Diego, um conselho que... Porque eu sempre gosto de perguntar conselho para as pessoas, né? Ele falou: Diego, hoje eu não desistiria tão fácil das pessoas. A gente tem muita facilidade em descartar as pessoas. Então hoje está todo mundo fazendo isso. Tá 3 meses, tá, manda embora. Aconteceu isso aqui, tá, manda embora, contratou. Não. Um líder de verdade identifica e, cara, peraí, é minha responsabilidade fazer você ser uma pessoa melhor. Exato. É o que Cristo fazia, cara. Cristo pegava as dificuldades que cada um tinha. Então, assim, é engraçado que na Bíblia você vê, né? Os fariseus, os caras reclamavam demais. Pô, você está almoçando com os republicanos, você está almoçando com os cobradores de impostos. Cara, a festa na casa de Levi. A festa na casa de Levi. Cobrador de imposto, ele chamou todos os outros amigos dele que também eram cobrador de imposto, devia estar a galera do governo e tal, e Jesus estava lá com os caras, na festa com os caras, comendo, bebendo com a galera lá. Eles fariseus escandalizados, pô, Cristo tá aí. Aí Jesus falou o seguinte: eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Eu vim para quem precisa de ajuda. Então, a liderança verdadeira de hoje tem que concentrar na pessoa. Porque se você entender o potencial que você é e a imagem e semelhança que você é, irmão, você vai transbordar tanto no teu meio, você vai mudar a atmosfera. Aí o que vai acontecer? A questão técnica, a questão operacional do dia a dia de uma empresa não vai ser tão mais importante. A marca daquela empresa vai deixar de ser importante. Exato. O pessoal vai entrar ali e falar: gente, que top vir nessa confeitaria do Bruno. Que energia gostosa, a atendente está sorrindo. Eu não sei, eu nem falei com ela, mas eu já entrei aqui, o lugar está diferente. Já muda o ambiente. Então o que acontece? Quando você é um líder, você procura entender quais são as suas maiores dificuldades, você tem a paciência e o verdadeiro amor de construir, de desconstruir as dificuldades e construir o caminho para a pessoa, entender o potencial que ela é, irmão, esse é o verdadeiro líder. E meu pai sempre fazia isso com as pessoas. Uau. Não querendo jogar, mas é uma coisa que eu... Não, é um exemplo, né, que você tem. Aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar? De verdade. Às vezes a gente vive o dia a dia, mas a pergunta é que muitas vezes quer escapar da gente. Que a gente não quer encontrar, sabe? Aonde você quer chegar? De verdade. Deixa eu falar uma coisa pra você. Hoje, eu não tenho uma resposta clara para isso. Sim. Eu não vou saber te falar onde eu quero chegar. Mas eu sei o que eu quero fazer. Quem são as pessoas mais importantes da minha vida hoje? Sua família? Não. Deus? Não. Assim, claro, Deus sempre, né? Porque está sempre comigo. Mas, nesse exato momento, Deus vai ser sempre o mais importante de tudo. Mas não é. Eu não vou falar, porque eu já escutei ele falando isso. Né? Quem são as pessoas mais importantes da minha vida? Nós. É o Bruno, é o Diegão, é o Pedro e o João. É o presente, né? A Bíblia já fala. Então, assim, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida nesse exato momento. Porque Deus preparou esse momento para que nós estivéssemos juntos. Falou na live. E eu tô aqui para dar o meu melhor para vocês. Para dar o meu melhor para você. Então, assim, eu tenho que viver intensamente o momento de agora. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu não sei como é que vai estar os próximos dias. Eu só sei o seguinte, que eu vivo intensamente um dia de cada vez. Claro, a gente vai construindo sonhos, futuros, mas eu me preocupo sempre em dar o meu melhor e fazer o que tem que ser feito no dia de hoje. E os caminhos, eles vão acontecendo. Os caminhos vão acontecendo. Então não é onde você quer chegar, e sim o melhor que você dá sempre. Exatamente. Não é o fazer, mas como eu faço e como eu me interajo. Aí, ó. Última resposta. Porque aí, assim, que é para pensar já. Porque o que acontece? Jesus falava, tem aquela passagem, aquela parábola que eu acho maravilhosa, né? Do Senhor que acumulou grandes plantios, desconstruiu silos, fez silos maiores, né? Ele falou assim: agora a minha alma descansa e goza, né? Porque você tem fartura para muitos anos, né? Aí Deus falou: servo imprudente,
aonde estará a tua alma agora se eu te chamar? Então, o que acontece? Os lírios do campo não se preocupam com o que eles vão se vestir. Eles se vestem melhor que Salomão com toda a glória que eles tiveram, né? As aves do céu não falta nada. A gente fica muito preocupado em construir, ganhar, adquirir. Mas peraí, o que eu estou fazendo para me autoconhecer, para me dar o meu melhor para as pessoas que estão à minha volta, para me conectar com Cristo? Se eu buscar o reino dos céus, e o reino dos céus o que é? Começa aqui com as pessoas. Eu colocar as pessoas como o mais importante. O reino do céu nada é buscar o reino dos céus, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Não é buscar primeiro dinheiro, buscar primeiro o que eu vou fazer. Claro, você precisa ser prudente, você precisa fazer as coisas certas, mas busca primeiro o reino de Deus, que as demais coisas vão ser acrescentadas. É uma coisa que Foi uma aula aí pra gente. Diegão, cara, muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Você foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem pelo que a gente conversou da outra vez que a gente se encontrou. Achei que você tem uma energia assim espetacular. Queria agradecer muito. Veio na chuva, gente, vocês não sabem como chegou, tava eu fui literalmente batizado. Obrigado, senhor. E olha só que coisa interessante, né? Deixa eu contar para vocês. Eu estava encharcado, mas molhado. O tênis está molhado, a calça tá tudo molhado, né? E eu entrei dentro do carro e eu comecei a querer reclamar. Eu falei, que merda, a hora que eu falei isso, na hora eu já me corrigi. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu sou grato a ti por tudo que acontece. Eu vou molhado mesmo, tá tudo certo. E olha só que live abençoada. Eu aprendi que o reclamar, isso é muito forte. Se você já escutou isso aí, né? Você sabe o que significa ali? Reclamar? Não lembro, mas pode falar. Clamar 2 vezes. Aí. Quando você reclama, você está clamando 2 vezes. E você sabe para quem que você reclama, né? Para quem que você clama quando você clama 2 vezes, né? É muito forte isso. Você reclama com bicho papão, papão, exatamente. Então, todo dia às vezes as pessoas reclamam, a vida, não sei o que, não sei o que. Tipo, o que você está querendo dizer assim, eu pedi para Deus, Deus me atendeu, então eu vou reclamar de novo, mas agora eu vou reclamar por eu falei ontem. Isso é muito, cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu falei que a murmuração é um ponte pro inferno, eu falei ontem. Mas você está louvando o outro lá, é verdade, isso é uma coisa muito... Você está plantando o que Deus falou para você não plantar. Então assim, isso é uma grande hábito que eu mudei muito nos últimos tempos. Muito nos últimos tempos. Eu me corrijo. E eu me corrigia demais da conta, mas agora eu percebo que começa a ser mais natural. Eu diminui muito as minhas reclamações. Por quê? Porque você vai fazendo esse exercício de, opa, peraí. Não deu falar, não. Tá tudo sob controle, não tem o que fazer. Exatamente. Agradecer o homem. Quero agradecer, cara, que podcast, hein? Parabéns por ser, cara, esse homem de Deus de verdade. Porque que falta essa luz. Hoje o mundo anda tão escuro, né? E ter pessoas como você, como luz, cara, é gratidão. Porque realmente a gente sabe que a gente está na Terra para viver o propósito de Deus. É isso mesmo. E muitas almas estão vendo agora e vendo uma pessoa de Deus. Que pode falar assim, eu posso chegar nele que ele é instrumento, ele é bênção. Então a gente é grato, gratidão, cara, é a chave para tudo. Você falou tudo, gratidão, Senhor. Ô, Senhor, obrigado. E ele não pode esquecer, né? E para o ponto-chave dele. Então faz a pergunta. Qual que é o seu ponto-chave? Qual foi o seu ponto-chave, a sua virada de cara? Qual é o meu ponto-chave? Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu acho que o meu ponto-chave é eu mesmo. Sabe por quê? Amar primeiramente a Deus, primeiramente, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Só que o ti mesmo vem primeiro. Se eu não cuidar de mim, se eu não me amar, se eu não me valorizar, no sentido como pessoa, eu não vou estar bem para mim fazer o propósito de Deus na Terra, que é cuidar de pessoas, que é cuidar da minha família, cuidar da minha esposa. Então assim, eu preciso sim me ver eu como o principal ponto-chave da minha vida. Com certeza.
Isso Claro, a minha família é importante, tudo é importante. Mas se eu sou a imagem e semelhança de Deus, então quer dizer que eu tenho um pouco de Deus dentro de mim. E Deus habita onde? Em tudo, mas Deus está dentro de quem? Dentro de mim. E se eu olhar para dentro de mim como verdadeiramente, eu vou descobrir que a divindade está dentro de mim, que o poder está dentro de mim. E se eu entender isso, eu vou me sentir amado. E quando você se sente amado, meu irmão, você dá tanto amor para as pessoas à sua volta, você não vai reclamar mais, você vai ser um cara resiliente, você vai ser um cara amoroso, você vai ser um cara paciente, você vai ser um cara que vai ter estrutura psicológica, você vai enfrentar os desafios, os problemas. Você pode ir para o inferno, você pode atravessar a pior dificuldade da sua vida, mas você vai sorrindo. Tem um livro que eu queria indicar para vocês, que quem me deu foi o Leandro Micheletti, meu amigo da Toyota. Sim. Chama O Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Esse cara, ele nasceu em 1905, ele fez... ele era um neurocirurgião, psicanalista, e ele quis entender o porquê das neuroses humanas. Ele é meio da época igualzinho do Sigmund Freud, porque o Freud ele é o pai da psicanálise e tal, não sei o que e tudo mais. E o que o Viktor Frankl fez? Ele criou a logoterapia. O que é a logoterapia? Qual que é a diferença da logoterapia do Viktor Frankl para a psicanálise do Freud? Na psicanálise você deita no divã e você fala coisas desagradáveis sobre o teu passado, você fala sobre bloqueios passados e tudo mais. Então você fala coisas agradáveis. E o que o Viktor Frankl criou com a logoterapia? Você não precisa deitar no divã, você fica sentado e você escuta coisas desagradáveis. Você escuta verdades. Para você sair um pouco daquele vitimismo, sim, aquela situação, porque aconteceu comigo, porque meu pai fez isso comigo, porque não sei o que, culpando todo mundo e a todos. Tá? Eu sei que existem os bloqueios, eu sei que existem todas as questões de traumas, só que traumas podem ser superados, as dificuldades podem ser separadas. Então, a logoterapia é muito legal, vale a pena ler esse livro. E onde que eu ia chegar? Ele estruturou a logoterapia tal, no ponto auge, em 1944, que acontece? Ele é um austríaco, casado com uma judia. Ele vai para o campo de concentração de Auschwitz. Vai a esposa, vai os filhos, vai toda a família. Resumindo, ele fica 6 anos no campo de concentração. A esposa morre, os filhos morrem. Imagina só, tudo aquilo que você construiu, que você se dedicou para a sua vida inteira, simplesmente perdido, tipo assim, de maneira abrupta, do dia para a noite, num inferno na terra. E todo dia ele vendo pessoas morrer, todo dia a vida dele, pela misericórdia de Deus, foi poupada. É como se Deus tivesse falado assim, ó, tudo isso que você aprendeu agora, que você está colocando em prática, agora você vai colocar em prática no inferno. E ele foi para Auschwitz. Qual que é a mensagem do livro? Ele disse que ele aprendeu sobre Deus com pessoas que eram torturadas, os dedos congelados, criança de 3 anos de idade, os caras arrancavam, assim, uma coisa inimaginável. Ele falou assim, que as pessoas que tinham Deus e esperança dentro de si, os caras podiam detonar eles, maltratar, ponto de tirar a própria vida, mas não podia entrar dentro do coração deles. As pessoas, elas se fechavam quando estavam no momento de maior dor, sofrimento, estava quase para morrer, elas se fechavam e elas sorriam e entravam no mundo que os soldados ali, quem estava judiando, não podia entrar. Ninguém pode entrar dentro de si. Você pode arrancar a tua vida, mas a esperança que você tem e a fé que você tem, o amor que você tem em Cristo, ali ninguém vai entrar. Ali ninguém vai entrar. É mais ou menos o que acontecia no Coliseu com os cristãos que foram dilacerados, que leão, não sei o que e tudo mais, com os cristãos que não negavam a fé. Então, ele vivenciou aquilo no campo de concentração. Então, é o seguinte, quando você acredita e você enxerga a divindade dentro de você e o amor de Deus dentro de você, cara, você pode tudo. Você pode tudo. Então, um ponto-chave na minha vida começa comigo mesmo. Show. Diegão, obrigado. É um prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa ter mais momentos juntos, que a gente é muito aprendizado, você tem muita bagagem e espero que essa amizade aí seja por muito tempo e que você possa voltar aqui também daqui a um tempo e contar mais história. Foi meio curto hoje, mas tenho certeza que vai ser, o pessoal vai gostar e que vão pedir você de volta. Amém, Faça
suas mídias sociais, pessoal, de seguir. Tá, eu tenho o TikTok e o Instagram, diegoalonso.br. E o do Brunão? Bruno Braga Sucesso. Mas eu queria deixar uma mensagem para você aqui. A Bíblia ela não é insuficiente, ela é suficiente. Então viva o propósito de Deus que ele é sobrenatural. Amém. É isso aí. Pessoal que está assistindo, muito obrigado, viu? Ponto-chave, estamos aqui para abrir mentes, conversar, ganhar experiências. Peço que vocês sigam aí também, ativem o sininho, beleza? Obrigadão!